Atenção, senhores passageiros da Vorcaro Airlines. Turbulências poderão ocorrer causadas por uma delação. Apertem os cintos. Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Então depois que Xandão foi pego, Alexandre de Moraes, voando em avião, em jatinho de Daniel Vorcaro, ele e a mulher dele, e a esposa dele, Viviane Barsi, veio com aquela desculpa esfarrapada, a gente vai tratar disso daqui a pouco também. Agora aparece também o ministro Toffoli, Dias Toffoli, também voando em jatinho de Daniel Vorcaro. Ele que já tinha voado, Toffoli, né, lá para assistir a Libertadores, em jatinho de um empresário que se encontrou naquela época com os advogados do Banco Master. Agora, pela lista da ANAC, a mesma lista que mostrou que Alexandre de Moraes estava num jatinho com a esposa, jatinho ligado a Daniel Vorcaro, agora também está lá o nome de Toffoli, Dias Toffoli, voando em jatinho de Daniel Vorcaro, os dois ministros suspeitos. Mas não são só eles, outros nomes já estão surgindo, né? Já tinha o nome, vamos falar para o lado bolsonarista também, que gosta de notícias, de novidades. Essa já não é novidade. Nicolas Ferreira, né, que voou durante a campanha, tem lá, tem provas, ele próprio reconheceu. O deputado Nicolas Ferreira, bolsonarista, também voou em jatinho de Daniel Vorcaro, do cunhado lá, Fabiano Zettel, né? Na campanha de 2022, voou para várias cidades do Nordeste fazendo campanha com outro pastor lá, da igreja lá, que ele faz parte lá, não é aquela da Lagoinha, porque o Nicolas Ferreira não é da igreja da Lagoinha, é de outra igreja evangélica, mas voou junto com o pastor da igreja Lagoinha fazendo campanha pelo Nordeste também. Tem que ser explicado também isso aí, tem que ser investigado essas ligações de políticos. Então, além deles aí do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, do deputado Nicolas Ferreira, tem também outros políticos. Senador Ciro Nogueira, que já é suspeito também de outros voos, de uma, vamos dizer assim, não é uma delação, mas de uma acusação de um piloto que voava para integrantes do PCC, que Ciro Nogueira já voou em outros aviões de dois empresários que faziam parte aí do PCC, que estão na investigação da Operação Carbono Oculto. A gente também vai falar disso. Então, senador Ciro Nogueira voando também em jatinhos do Daniel Vorcaro. E no mesmo dia, esse voo agora, né, que tem o voo de Toffoli, o voo de Moraes, o voo de Nicolas. Esses aí não foram juntos com o Daniel Vorcaro. Agora, esse voo dos políticos que foi feito ano passado, em agosto, no jatinho Daniel Vorcaro, senador Ciro Nogueira, que foi do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro abriu o governo para o Centrão, né? Ele estava lá dentro do Palácio do Planalto. Dois deputados, né? Um do MDB, o outro do Podemos, dois ex-ministros de Bolsonaro, Fábio Faria, ministro das Comunicações de Bolsonaro, marido da Patrícia Bravanel, genro de Silvio Santos, né, o Fábio Faria. O outro ministro é a AGU, que foi da AGU de Bolsonaro, a Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, também voando nesse mesmo voo, né, integrante também do governo Bolsonaro. Então foi nesse dia de agosto do ano passado que voou então, né, o Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira, que é senador, esses dois deputados, dois ministros do governo Bolsonaro que viajaram ano passado com Daniel Vorcaro. Então vocês vejam como esse Daniel Vorcaro, né, ele consegue dar as mãos a todos, não interessa o lado ideológico. A questão dele é a compra do poder, né, de poder político que possa lhe garantir impunidade quando ele precisasse. E agora ele está precisando, mas ele está preso e não estão conseguindo soltar ele. Então vejam bem o que tem até agora nessa lista de passageiros da Vorcaro Airlines até agora. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nicolas Ferreira, senador Ciro Nogueira,
2 ministros que foram de Bolsonaro, Fábio Faria das Comunicações, Bruno Bianco da AGU, e mais 2 deputados, que eu agora não lembro o nome, 2 deputados, um era do MDB e outro do PP, voando juntos lá no voo, esses últimos, né? Do senador para baixo, voando junto com Daniel Vorcaro. Então, quer dizer, essa república de ladrões, isso é só o começo, é só o começo que está aparecendo, porque se soltar tudo de uma vez, a gente fica perdido, porque é tanta notícia, né? É tanto escândalo, é tanto figurão envolvido, tem tanta gente ainda para ser enrolada e investigada nisso aí, que está envolvida com esse Daniel Vorcaro. Mas a gente tem que se fixar aos poucos, né? Para ir pegando as figuras, porque se mexer de uma vez em tudo que vai aparecer, depois ninguém não investiga nada. Então essa é a lista inicial de voos, né, dos jatinhos de Daniel Vorcaro pela Prime Aviation, também conhecida como Vorcaro Airlines para nós aqui. Então os passageiros dessa Vorcaro Airlines, então vamos começar pelo primeiro, né? Alexandre de Moraes. Então saiu na Folha de São Paulo que Alexandre de Moraes foi lá, repórter, né, Mônica Bergamo, pegou lá uma lista do ano passado da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que tem os voos de jatinhos saindo do aeroporto de Brasília. Então nessa lista da ANAC, quem aparece lá, a figura principal, Alexandre de Moraes e a esposa dele voando num jatinho de Daniel Vorcaro. Aí os repórteres os jornalistas foram atrás do saber, né, o que tem a dizer o senhor ministro Alexandre de Moraes, o Xandão e a sua esposa. O Moraes já veio com uma nota dizendo que são ilações mentirosas da imprensa, que ele não voou com Vorcaro, nem voou num jatinho de Daniel Vorcaro. Quer dizer, uma desculpa esfarrapada, porque ele viajou num jatinho que é da Prime Aviation, cujo dono é gerido por um fundo de Daniel Vorcaro. Então Daniel Vorcaro é o dono. Daniel Vorcaro não estava no voo, também nem precisava, porque o Xandão teve encontros reservados com Vorcaro em outros locais. Isso aí já foi falado, está na imprensa. E aí vem a desculpa do escritório, da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Então a esposa de Moraes diz que o escritório dela, que tinha um contrato, né, de 130 milhões de reais, que todo mundo conhece, esse contrato escandaloso, para ela fazer lá umas normas de compliance, aquelas coisas, acho que ela copiou, colou, entregou lá umas coisinhas lá, ganhou 130 milhões de reais, né, por como dizer assim, esse apoio, né, na área de compliance, essa consultoria, como diz, para fazer por 130 milhões de reais e agir, não advogou em nada, em nenhum processo para Daniel Vorcaro, só para fazer normas, né, consultoria sobre compliance, 130 milhões de reais. Então ela diz na desculpa dela também esfarrapada que o escritório Barsi de Moraes contratou voos da Prime Aviation. E como foi pago? Perguntaram os jornalistas, e como foi pago, né, esses voos? Então a resposta do escritório, né, da esposa de Moraes. Esses voos foram por compensação de honorários advocatícios, quer dizer, os honorários que teria a receber, né, de áreas jurídicas, de processos jurídicos, que nem houve processo, porque o escritório não atuou em processos, mas os honorários que teriam a pagar ao escritório seriam abatidos então os voos, né, os custos dos voos que o escritório de advocacia Barsi de Moraes contratou, quer dizer. Então é duas respostas, uma do Xandão, uma da esposa dele, totalmente conflitantes e só desculpas esfarrapadas, né? Só desculpa esfarrapada. Então quer dizer, um contrato, né, do escritório de Alexandre, da esposa de Alexandre de Moraes, pagando esses voos. Aí é uma confusão, é um balaio de gato, esse caldeirão aí, que não tem como explicar, somente investigando para pegar as provas do envolvimento suspeito até agora de Alexandre de Moraes para dar proteção a Daniel Vorcaro e ao banco dele. E aí, através do escritório da esposa, essa é a suspeita que fica, embolsando 130 milhões de reais. Não chegou a embolsar 130 milhões, embolsou 80 milhões.
porque o contrato foi encerrado quando o Daniel Vorcaro foi preso e o Banco Master liquidado. Mas o escritório da esposa de Moraes botou no bolso mais de 80 milhões de reais. Então, quer dizer, esse ministro não tem nem condições mais de ficar no STF, não tem condições. Aí vem o Toffoli também, né? Aí vem o ministro Dias Toffoli, outro suspeito que não tem condições de permanecer mais no STF. Tem que pelo menos esses dois, Moraes e Toffoli, ser empichados para começar. E depois vem as questões criminais para responder e talvez até ser condenado e preso, porque é muita suspeição em cima deles. Então o Dias Toffoli, que já vinha voando lá quando foi o ano passado, voou num jatinho de um outro empresário amigo, junto com um advogado do Banco Master, para assistir a final da Libertadores. Foi logo depois ali que ele assumiu o caso do Banco Master. No dia seguinte ele assumiu o caso do Banco Master, foi sorteado, né? Aí ele já colocou sigilo também, quer dizer, o que conversaram no jatinho um dia antes, se ele ia assumir no outro dia lá o caso do Banco Master. Então acertos houveram ali, né? Então já tinha rolos envolvendo o ministro Dias Toffoli, que ele negava ser dono da empresa dos irmãos, que tinha lá participação no hotel lá, no resort Itaiaia, e que a empresa de Daniel Vorcaro, fundos, né? Fundos ligados a Daniel Vorcaro ao Banco Master, compraram participações também lá no Itaiaia. Então, quer dizer, era também sócio e vendeu as partes, né, da empresa da Maride de Dias Toffoli para fundos ligados a Daniel Vorcaro do Banco Master também. Acho que foi mais de 30 e tantos milhões de reais. Então Toffoli, outro ministro suspeito, que já vivia viajando de jatinhos de outros empresários, o ministro do STF, pegando jatinhos de empresários suspeitos aí e viajando com advogado da causa que ele vai ser o relator, que ele seria o relator, né, do caso Banco Master, né? Por isso que ele estava atrapalhando as investigações. Então agora vem mais uma prova dessa ligação, desse envolvimento suspeito do ministro Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, viajando num voo que saiu de Brasília o ano passado, saiu de Brasília, levou o ministro, um voo, jatinho de Daniel Vorcaro da Prime Aviation, saiu de Brasília e levou o ministro Dias Toffoli até Marília, que é a cidade dele lá. Isso é só a pontinha das coisas para provar, porque deve ter mais voos por aí, deve ter outros encontros também. Mas é só para ter provas desse envolvimento suspeito, né, do ministro Dias Toffoli. Aí vem também os voos que tem que falar do Nicolas Ferreira também, né, deputado bolsonarista, evangélico, porque o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, também é evangélico lá da igreja Lagoinha de Belo Horizonte, igreja Batista Lagoinha. O mesmo Fabiano Zettel que fez doações milionárias, 3 milhões de reais para a campanha de Bolsonaro, 2 milhões de reais para a campanha de Tarcísio. E lá no segundo turno da campanha de 2022, então o deputado Nicolas Ferreira viajando num jatinho de Daniel Vorcaro, ligado, ou não sei se é do Daniel Vorcaro, ou se é do cunhado, é do grupo aí. É do grupo, é da família, né? Vorcaro e o cunhado. Então viajando num jatinho deles, pelo Nordeste, para várias cidades, fazendo campanha no segundo turno para Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira e outro pastor lá da igreja Lagoinha. Então também tem que ser investigado também, porque onde tem favores, se Daniel Vorcaro fazia favores e dava dinheiro, e até o cunhado, né, que é dinheiro do Vorcaro, eles faturavam tudo nesse bolo aí do Banco Master, né, nesses rolos todos. Se eles doam dinheiro, milhões, e dá jatinho para sair viajando fazendo campanha, é claro que eles iam cobrar alguma coisa, ninguém dá de graça. Esses caras não dão dinheiro de graça para ninguém. Vai alguém pedir um dinheirinho, uma esmolinha para eles, ver se vai receber, se vai receber R$1 de esmola. Eles querem é doar, né? Comprar apoio político, comprar proteção e impunidade. Então, o deputado também tem que ser investigado, porque estava num jatinho pertencente a esse grupo de Daniel Vorcaro aí. Então é suspeito também o deputado Nicolas Ferreira, bolsonarista. E agora o senador Ciro Nogueira também, que está voou também, né? Voou num jatinho junto com Daniel Vorcaro. Aí esse sim foi o senador Ciro Nogueira, que foi do governo Bolsonaro,
quando o Bolsonaro abriu o governo para o Centrão, o senador Ciro Nogueira voou num jatinho com Daniel Vorcaro ano passado, mês de agosto, junto com 2 ministros que foram de Bolsonaro, Fábio Faria, que era ministro das Comunicações de Bolsonaro, né, e o outro ministro, Bruno Bianco, que foi advogado-geral da União de Bolsonaro também. Mais 2 deputados, né, 2 deputados federais, um do MDB, outro do PP lá. Então voaram juntos um jatinho com Daniel Vorcaro o ano passado. Tem que ser investigado o envolvimento deles também. E esse senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, esse senador Ciro Nogueira, ele já é suspeito também de uma acusação de um piloto que trabalhou para uma empresa de táxi aéreo, a TAP, né? Táxi Aéreo Piracicaba. Esse piloto é Mauro Matosinho. Mauro Matosinho, pesquise aí, ele fez uma acusação que quando ele era piloto, trabalhava para essa empresa Táxi Aéreo Piracicaba, pertence ou pertencia a 2 sócios que eram suspeitos de participação no PCC, né? Era o primo, né? É o primo e o outro lá, o Murad, o tal de Murad lá. Então, são 2 suspeitos de serem integrantes do PCC naquela operação Carbono Oculto. E num dos voos, esse piloto que acusa Ciro Nogueira, está aí na internet, é só pesquisar, levou uma sacola de dinheiro no avião, num jatinho, para Brasília, para entregar ao senador Ciro Nogueira. É a acusação do piloto Mauro Matosinho. E esse mesmo piloto, ainda mais, ele faz outras acusações também desse envolvimento de políticos com o crime organizado, que até ele faz acusação, que até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também tinha encontros aí com esses 2 sócios aí, que eram integrantes do PCC. Primo e Beto Louco, eu tinha esquecido o nome do outro, era o Primo e o Beto Louco, né? Então eles se encontraram, segundo o piloto, acusando com o senador Ciro Nogueira, com o senador Davi Alcolumbre lá em Brasília. Então vejam só que acusação séria do envolvimento de um senador, presidente do Senado hoje, com integrantes suspeitos do PCC, nessa operação Carbono Oculto que fraudava os combustíveis em São Paulo. Então, acusações gravíssimas. Esse mesmo piloto ainda faz acusações contra o presidente do União Brasil, né? Presidente do União Brasil, que esqueci o nome dele agora, Rueda. É Rueda, o sobrenome é Rueda, esqueci o primeiro nome agora. Então esse Rueda, presidente do Partido União Brasil, também tinha jatinhos, aviões que pertenciam a esse presidente do União Brasil, o Rueda, Antônio Rueda, que tinha negócios de jatinhos nessa empresa também de táxi aéreo Piracicaba, junto com esse Beto Louco e com esse primo, esses 2 sócios que são suspeitos de ser integrantes do PCC, do crime organizado. Então é interessante ver o que fala também esse piloto Mauro Matosinho sobre esses políticos aí do envolvimento, né, com o crime organizado. Então, para a gente ver, pessoal, como que o nosso país está no esgoto, essa república de ladrões, né? Então começa lá no STF, o envolvimento com esses supostos ainda, né? Estão presos, bandidos, supostos bandidos, porque ainda precisam ser condenados, estão sendo investigados e presos e vão fazer delação premiada. Esperamos que coloque na delação o envolvimento, é claro, aí dá para ver os indícios do envolvimento dos ministros do STF, né? Do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Então, a gente vê então como essa república de ladrões está. Começando pelo STF, ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, suspeitíssimos, não podem nem estar mais lá. Já era para estarem sendo investigados esses 2 ministros e talvez já um processo de impeachment aberto para tirar eles do STF, porque
O STF, que já estava na sarjeta, agora está dentro do esgoto da fossa, foi arrastado de vez por esses dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, sem contar com a participação também tentando protegê-los, né, de Gilmar Mendes, de Flávio Dino, né? Então uma ala do STF ali que tenta proteger esses ministros, que é o Supremo Futebol Clube. É o Supremo Futebol Clube, os garantistas da impunidade, tentando, com o corporativismo, proteger esses dois integrantes, porque sabe, se os dois caírem, tem gente mais na fila depois. Vai cair mais gente depois dos dois, se caírem, né? Se cair Toffoli, se cair Alexandre de Moraes. Eles sabem disso. Então eles estão de mãos dadas, se agarrando, se protegendo no STF. Esse é o quadro. Então é assim, agradecemos então aos passageiros, né, da Vorcaro Airlines, né? Espero muito que a delação venha envolvendo esses ministros do STF, que sejam investigados e a Polícia Federal, com o belo trabalho que faz, encontrando as provas para a gente começar, quem sabe, a limpar um pouco daquele STF, fazer uma faxina no STF que precisa muito, porque está contaminado por ministros suspeitos. E vamos em frente, que venham dias melhores.